Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula da aula 25, livro 2. Exercício 1 da Unesp. Em um dia de calmaria, um garoto, sobre uma ponte, deixa cair verticalmente a partir do repouso uma bola no instante 0 segundos. A bola atinge no instante T4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola relativas ao instantes 0, 1, 2, 3 e 4. Sabe-se que entre os instantes 2 e 3 a bola percorre 6,5 metros. Considerando uma queda livre, desprezando a resistência do ar, sabendo que no intervalo de tempo entre duas posições apresentada na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h, a altura total, é. Esse aqui você tem que lembrar da proporção de Galileu, da regra de Galileu, que eu mostrei para vocês o dia que eu expliquei queda livre, então já tem até um tempo. Então vou lembrá-los aqui. Ó. A regra de Galileu nos fala o seguinte: se num primeiro intervalo de tempo, ΔT aqui, ó, a bola, o corpo em queda livre, percorre um certo ΔS, no próximo intervalo de tempo, que seja igual ao primeiro, ela vai percorrer 3 vezes o ΔS. Aí você pode encaixar isso aí na figura. No próximo intervalo de tempo, se for igual ao primeiro, ela vai percorrer 5 vezes o ΔS. Inclusive foi esse que ele deu, sendo o ΔS o primeiro deslocamento. Ó. Aí no próximo intervalo de tempo, se for igual ao primeiro, passa a ser 7 vezes o ΔS. Então, ó, essa é a figura que está aí. Ó. Aqui ele está considerando como t igual a 0, T1, T2, T3 e o T4, ó, que ele atinge a superfície da água. E ele falou que esses intervalos são iguais. Então, eu posso aplicar a proporção de Galileu. Se você vê o que ele deu, foi no terceiro deslocamento aqui, ó. Então, esse terceiro deslocamento é o 6,25 metros. Então, ó, se eu pegar 5 vezes o primeiro deslocamento, que está lá em cima, dá o 6,25. Então, eu consigo saber o valor do primeiro deslocamento, que é de 1,25. Concluo, ó. Aqui, ó, no primeiro deslocamento, ela vai percorrer 1,25 metros. Aí, no próximo deslocamento, ó, é 3 vezes o primeiro. Então, vai ficar 3 vezes 1,25. Esse vai dar 3,75 metros. Então, eu sei que ela percorre 1,25 mais 3,75 mais o 6,25, né? Que é o tanto que percorreu aqui. 6,25. Mais o último, que é 7 vezes o primeiro. Se eu pegar nesse trecho aqui, ó. Então vai ficar 7 vezes o primeiro, que é 1,25. Então o último dá 8,75. Aí eu somo os deslocamentos, ó. O primeiro ele percorreu 1,25, 3,75, 6,25 e 8,75. Aí eu tenho a altura total. Então vai ficar 1,25 mais 3,75 mais 6,25 mais 8,75. Então aí vai dar 20, né? 20 metros é a altura total que o objeto desce, ficando aí a letra E. Vamos fazer agora o exercício 2, é um exercício da Unifesp. Do alto de um edifício em construção, o operário deixa um tijolo cair acidentalmente a partir do repouso
em uma trajetória vertical que passa pela posição em que outro operário se encontra parado no solo. Então você imagina, né, a pessoa deixando cair o tijolo lá. 1 segundo depois do início da queda do tijolo, o operário no alto grita um alerta para o operário no solo. Então, imagina, 1 segundo depois que o tijolo já começou a cair, ele grita lá de cima para avisar o de baixo. Considerando o dado da figura, altura total 70 metros, a resistência do ar desprezível, G10, velocidade do som 350 metros por segundo, e considera a raiz de 1.400 igual a 37. Calcule a distância percorrida pelo tijolo entre o tempo 1 e o tempo 3. Esse aqui também a gente vai usar a proporção de Galileu. Então você imagina o tijolo caindo, então tempo igual a 0, ele sai. Aí, ó, aqui eu vou considerar o tempo igual a 1. Aí aqui o tempo igual a 2. E aqui o tempo igual a 3, ó. Então, uma questão aí que envolve, né, a proporção de Galileu. O que ele está pedindo na letra A é a distância entre 1 e 3. Ele quer essa distância aqui, ó. Esse deslocamento aqui, ó. Vou chamar de H. Entre 1 e 3. Aí, né, proporção de Galileu. Se você pegar aqui, ó, o tempo aqui foi de 1 segundo, de 0 a 1. Aqui também foi de 1 segundo, de 1 a 2. Aqui também foi de 1 segundo, de 2 a 3. Aí eu estou falando, né, o intervalo de tempo em cada trecho. Então, de 0 a 1, 1 segundo, de 1 a 2, 1, de 2 a 3, 1. Então, o intervalo de tempo é igual. Aí eu consigo relacionar os deslocamentos, né? Se eu calcular esse primeiro deslocamento, vou chamar de ΔS, esse próximo deslocamento vai ser 3 vezes o primeiro. Esse próximo deslocamento, 5 vezes o primeiro. Aí eu consigo ter o H, que é o 3 mais o 5 ΔS. Ó. Esse H aqui, ó, ele vai ser daqui até aqui. Então vai ser 3 ΔS mais 5 ΔS. Então, ele vai ser igual a 8 ΔS. Sendo ΔS o primeiro deslocamento, no primeiro intervalo de tempo. Então, vamos calcular esse deslocamento. Ó, eu vou usar o ΔS igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, esse primeiro ΔS vai ser 10 por 2 vezes 1 ao quadrado. Esse primeiro ΔS é de 5 metros. E aí aqui vai ser 8 vezes isso. Então vai ficar 8 vezes 5. Isso vai dar 40 metros. Né? Então aí a gente tem esse deslocamento, né? Especificamente entre o tempo 1 e o tempo 3. Aí na letra B, ele pergunta o seguinte: o intervalo de tempo em segundos que o operário no solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito. Então, ó, isso é um pouco trabalhoso, tá? Mas vamos lá. Ele soltou o tijolo, aí esse tijolo, a partir do repouso, cai em queda livre de uma altura de 70 metros. Os 70 metros é a altura total que ele vai cair. Então, eu vou calcular o tempo total que ele gasta para atingir o chão. Então, vou fazer o ΔS, GT ao quadrado por 2, vai ficar 70, 10 T ao quadrado por 2. Ou seja, aqui a gente vai ter um T ao quadrado igual a 14, que é 70 por 5. Eu vou continuar aqui, ó. A gente vai ter um T igual a raiz de 14. Porém, o que ele deu no enunciado foi raiz de 1.400. Então, vou transformar isso aqui em 1.400. Então, isso aqui vai ficar raiz de 1.400 dividido por 100. Eu multipliquei por 100 em cima e embaixo.
Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 1.400 dá o 37. Raiz de 100, 10. Então, o tempo que ele gasta para cair é de 3,7 segundos. Esse é o tempo total que ele gasta para cair, para sair daqui de cima e chegar lá no chão. Porém, no enunciado, ele falou que só depois que o tijolo já caiu durante 1 segundo que ele grita. Então, ainda vou ter que subtrair 1 segundo daqui. Então, vai ficar 3,7 segundos menos 1 segundo, porque ele avisa o companheiro depois que o tijolo já caiu durante 1 segundo. Então, o tijolo, ele, na verdade, vai levar 2,7 segundos para atingir o chão. Aí que a pessoa grita. Porém, aí agora tem o tempo que o som gasta para chegar até o chão. Aí, se a gente analisar para o som, a gente pode fazer um V delta S sobre delta T. A velocidade do som ele deu, ó, 350, e aí o som vai ter que percorrer os 70 metros. Aí eu sei o tempo que o som gasta para chegar até o chão. Ó. Aí o tempo que o som vai gastar para chegar até o chão vai ser de 0,2 segundos. Então, quer dizer que o tijolo ele cai, né? Ele cai mais 0,2 segundos. Então ele já tinha 2,7 segundos e aí ele desce mais 0,2, que é o tempo que o som gasta para chegar até a pessoa. Então, no final, a pessoa vai ter 2,5 segundos para sair do lugar. Uma questão um pouco difícil, né? Interpretação né? Uma questão relativamente difícil. Entender, né? Espero que você tenha entendido. Vamos fazer agora a questão 3, que é uma questão do ITA, que é a mais difícil da aula. Fala, a partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou chamar isso aqui de primeiro momento. Você imagina um foguete sendo lançado a partir do repouso, porém, ele vai para cima com uma aceleração, então ele vai ganhando velocidade aqui, ó. Então, ele ganha velocidade para cima com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele tem esse deslocamento aqui durante 10 segundos. Um foguete sendo lançado para cima. Aí, ó, desprezando a resistência do ar, a altura atingida pelo foguete. Depois desse instante, o motor desliga. Então a gente vai para um segundo momento. Nesse segundo momento, a velocidade inicial do foguete vira a velocidade final do primeiro momento, que daí o motor desliga. Aí ele passa a subir com a aceleração igual à gravidade para baixo, até que ele atinge o ponto mais alto, parado, né? Então eu vou calcular a velocidade final do primeiro momento, essa velocidade equivale à inicial do segundo momento. Né? E aí eu consigo a altura. Ele fala a altura máxima atingida pelo foguete e o tempo que ele ficou no ar. Então vamos pegar o primeiro momento. O primeiro momento não é queda livre, é um foguete subindo com aceleração de 5. Então no primeiro momento eu vou fazer VV0 mais AT, ó. Eu tenho a velocidade final dele aqui, ó. Então vai ficar V, ele parte do repouso, aceleração de 5, tempo 10. Então eu sei que a velocidade dele é de 50 metros por segundo. A velocidade final dele, ó. A final do primeiro momento, que vira a inicial do segundo momento. Que daí a partir do primeiro momento acaba o combustível, ele sobe em lançamento
com aceleração igual à gravidade. Aí eu consigo também a altura dele aqui, ó. A altura do primeiro momento. Vou chamar de ΔS roxo. Então vai ficar ΔS, vou usar o ΔS. V0 é 0, então AT ao quadrado sobre 2. Então vai ficar ΔS é 5, 10 ao quadrado sobre 2. Então, esse primeiro ΔS, ele dá 250 metros. Então, no primeiro momento, a hora que o foguete sobe acelerado, eu sei que ele percorre 250 metros. Aí, a partir daqui, o combustível acaba. E aí ele passa, ele continua, né, que ele tinha velocidade, ele continua por inércia, porém, ele continua como se fosse um lançamento vertical. Aí entra no segundo momento, ó. Então aí agora, ó, eu vou calcular esse próximo ΔS, ó, que eu tenho a altura total. Aí para esse próximo ΔS, ó, eu vou usar o ΔS, vou usar Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Aí eu tenho esse ΔS no segundo momento. A última velocidade é 0, primeira é 50, mais 2 vezes, o A agora é igual a G, está para baixo, menos 10, vezes esse deslocamento. Ó. Então isso aqui vai ficar 50 ao quadrado, isso aqui vai ficar 0 igual a 2500 menos 20 ΔS. Então esse próximo ΔS aqui, ó, ele vai ser de 125 metros, que é do segundo momento, ó. Concluo, a gente já responde a metade da questão. Ele percorre 250 metros no primeiro momento e 125 metros no segundo momento. Então, ele vai percorrer 250 metros mais 125, dando os 375 metros. É a altura que ele atinge, a altura total, considerando os dois momentos. Agora vamos achar o tempo total que ele fica no ar. No primeiro momento, ele ficou durante 10 segundos. Já foi dado. Agora eu vou calcular o tempo que ele fica no ar no segundo momento. Então vamos lá. Para isso eu vou usar o V igual a V0 mais AT. Então eu sei que a velocidade final é 0, a inicial é 50, aceleração menos 10t. Então, eu sei que ele fica aqui durante 5 segundos. Ele gasta 5 segundos para subir. Então, no primeiro momento, ele fica 10 segundos no ar, ó. Ele deu. Aí depois ele continua subindo durante 5 segundos, atinge a altura total de 375 metros. Agora eu vou ter que achar o tempo total que ele gasta para descer tudo em queda livre. Agora, considerando uma queda livre, eu sei que ele tem que percorrer o 375 metros. Aí eu vou fazer para a queda livre um gt ao quadrado por 2. Aí 375, que é a altura total, gravidade 10, t ao quadrado sobre 2. Ó. Então aqui você vai ter um t ao quadrado de 75. Vai ficar raiz de 75. Né? Então vai dar um t raiz de 75, que dá aproximadamente 8,7. 8,7 segundos. Ou seja, voltando, ó, ele gasta 10 segundos subindo no primeiro momento, continua subindo durante 5 segundos, atinge a altura máxima de 375 metros, atinge ela parado, aí ele desce esses 375 metros em queda livre, gastando 8,7 segundos. Então ele fica no ar 10 segundos do primeiro momento, mais 5 segundos do segundo momento, mais 8,7
da queda livre, né, descendo tudo o que ele subiu, dando 23,7 segundos. Então, a altura total 375 metros, ele fica no ar total 23,7 segundos. Resposta letra A. É uma questão mais difícil, tá? Tanto que, né, que está aí nas últimas aulas de lançamento vertical. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até as próximas aulas.